pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula para as turmas de primeiros anos e o nosso tema de hoje é o capítulo 3, Introdução ao Estudo das Células. Vocês podem acompanhar através do nosso livro didático na página 46. Não esqueçam de se inscrever no canal da nossa escola, deixar o seu like no vídeo e comentar o seu nome e a sua turma, tá certo? Como eu falei no primeiro slide, nós vamos iniciar o estudo das células. E a parte da biologia que estuda as células, tanto a sua estrutura quanto o seu funcionamento, é a citologia. A palavra célula, citologia, vem do grego, que quer dizer citos, célula, e logos, estudo. Então, é o estudo das células. As células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Então, todos os seres vivos são constituídos por células. E as células são a unidade básica da gente, de todos os seres vivos. Aí embaixo vocês podem observar alguns exemplos de células. Essa primeira é uma célula bacteriana. A segunda imagem mostra uma célula de um vegetal, de uma planta. E a terceira célula mostra uma célula de um animal. Vamos iniciar falando do microscópio, da microscopia. Afinal de contas, foi através desse instrumento que a gente conseguiu observar as primeiras células. A palavra microscópio tem sua origem também do grego, que quer dizer micros, pequeno, e scopio, observar. Então, observar pequenas coisas, Desde o século XVIII, vários profissionais trabalhavam na fabricação de lentes para produzir óculos. E por volta de 1590 a 1595, o fabricante de lentes holandês Zacharias Janssen percebeu que ao posicionar duas lentes a determinada distância uma da outra, era possível ampliar várias vezes uma imagem de algum objeto pequeno. Eles deram o nome a esse instrumento de microscópio. Vocês podem observar como foi o primeiro microscópio através aí da imagem. Outro holandês, Antonie Van, construiu microscópios de apenas uma lente, como vocês podem observar na imagem, que era uma lente pequena e quase esférica. E vários anos depois, o físico inglês Robert Hooke utilizou esse princípio, esse mesmo princípio que esses outros tinham feito antes, para construir um microscópio de partes móveis, com o qual realizou diversas observações. Em 1665, ele observou e analisou um pedaço de cortiça, que é um material de origem vegetal. E ele percebeu, observando esse pedaço de cortiça, a presença de pequenos espaços regulares, os quais ele chamou de pequenas celas ou células. Hoje em dia nós temos dois tipos de microscópio: os microscópios ópticos ou de luz, que foram inventados há mais de 400 anos e são até hoje os mais utilizados para estudos de células inteiras. Eles são compostos por dois tipos de lentes, as oculares e as lentes objetivas. E eles utilizam a radiação da luz visível. Já o microscópio eletrônico foi inventado em 1931. Eles utilizam a radiação de feixes de elétrons e eles são utilizados para a observação de detalhes das estruturas presentes no interior da célula. Então, eles conseguem ter uma visão, uma ampliação muito maior do que o microscópio óptico. Então, o microscópio óptico tem um feixe de luz de até 2.000 vezes. E aí a gente pode observar imagens tiradas, da observação de um microscópio óptico, como a célula vegetal da cebola e os cloroplastos de uma célula vegetal. Já o microscópio eletrônico tem feixes de elétrons de até 100 milhões de vezes. E a gente pode observar aí, a imagem de uma bactéria, que é chamada de E. coli, e também a imagem de um piolho agarrado a um fio de cabelo. Aqui é só para vocês terem uma noção, uma ideia de como pode ser observado materiais nesses microscópios. Vamos falar agora da teoria celular. Após as primeiras observações através do microscópio, eles foram sendo aperfeiçoados e com o tempo foi permitido um avanço maior no estudo das células. Em 1838, o botânico alemão Matthias
percebeu que todos os vegetais eram constituídos por célula. E um ano após ele relatar esse fato, o fisiologista Theodore afirmou que não eram só os vegetais, mas também os animais possuíam arranjos celulares, possuíam tecidos que eram formados por células. E aí ele propôs a teoria celular, que é um ponto muito importante. O que diz a teoria celular? A parte principal da teoria celular diz que todos os seres vivos são constituídos por células. Então, todos os seres vivos, sejam eles bactérias, vegetais, animais, entre tantos outros, todos são constituídos por células. E as células, como eu falei lá no início, são as unidades básicas da vida. A célula é a menor unidade de vida e uma célula só pode se originar através de outra célula. São os 3 pontinhos aí da teoria celular, sendo que o principal deles é o primeiro, onde diz que todos os seres vivos são constituídos por células. Agora nós vamos conhecer alguns conceitos, onde nós vamos ver a diferença entre seres unicelulares e pluricelulares, células procariontes e eucariontes, e célula animal e célula vegetal. Nós podemos classificar os seres vivos quanto ao número de células. Então, nós temos seres vivos que têm apenas uma célula, então são formados apenas por uma célula, e a gente chama eles de unicelulares. Como, por exemplo, nós temos aí os protozoários, os fungos e bactérias. E nós temos seres vivos que são formados por diversas células, que a gente chama de pluricelulares ou multicelulares, que é o caso dos mamíferos, das plantas, dos poríferos, entre outros. As células podem ter formas diferentes. Alguns exemplos são as células do tecido epitelial, que tem um formato meio ovaladas. As células sanguíneas, que são as hemácias, têm um formato discoide, são arredondadas, parecem um disco. Nós temos as células fusiformes, que são células alongadas, como vocês podem observar na imagem. Nós temos células estreladas, como por exemplo os nossos neurônios, células em formatos de bastonetes, como as bactérias, e células em formatos de cocos, como também outras espécies de bactérias. Classificando agora as células quanto ao seu tipo, nós podemos classificar como células procariontes e células eucariontes. Como mostra aí, as células procariontes são células primitivas, que não possuem núcleo. Essa é a característica principal das células procariontes. São células mais simples, como eu falei anteriormente, do que as células eucarióticas. Elas não possuem núcleo nem estruturas membranosas em seu interior. Um exemplo de células procariontes são as bactérias. Já as células eucariontes, elas possuem um núcleo, são células mais complexas, são células que possuem várias organelas e cada uma dessas organelas vai desempenhar uma função diferente e é um conteúdo para as nossas próximas videoaulas. Então, vamos ver mais algumas diferenças entre essas duas células. Células procariontes não possuem núcleo definido, quer dizer o quê? Que o DNA, o material genético deste ser, fica solto no citoplasma. Já nas células eucariontes, elas possuem o núcleo e o material genético, o DNA, fica guardadinho, protegido dentro do núcleo. Nas células procariontes não existem organelas membranosas, diferente das células eucariontes, que possuem as organelas membranosas. Nos procariontes, eles também não possuem citoesqueleto, já nas eucariontes, eles possuem esse citoesqueleto. E um exemplo de célula procarionte é uma célula bacteriana, como mostra na imagem, e o exemplo de células eucariontes são as células animais, como as nossas, por exemplo, e as células vegetais. Falando agora das células eucarióticas, existem 2 tipos de células eucarióticas,
que são as células animais e as células vegetais. E entre elas existem também algumas diferenças. Vamos ver agora as diferenças básicas entre uma célula animal e uma célula vegetal. As células animais, como vocês podem observar na imagem, na primeira imagem, são células que formam os tecidos dos animais. Elas não possuem parede celular e nem cloroplastos, diferentes da célula vegetal, que possuem essas duas estruturas. Os cloroplastos são responsáveis por armazenar a clorofila. E a clorofila, como sabemos, é a substância necessária para se realizar a fotossíntese. Por isso, ela só está presente na célula vegetal. A célula animal possui a membrana plasmática, o citoplasma, as organelas e o núcleo, que são conteúdos que serão estudados nas nossas próximas aulas. Já as células vegetais são células que formam os tecidos das plantas. Elas possuem parede celular, como dá para observar na imagem, e essa parede celular é formada por celulose. Possuem também cloroplastos, como eu falei anteriormente, e possuem um grande vacúolo para armazenamento de água, entre outros líquidos. E para a gente encerrar, vamos conhecer as estruturas básicas de uma célula. São basicamente 3 partes principais, que são elas: a membrana plasmática, que é uma capa, que é um envoltório que ajuda a proteger a célula e permite a entrada, a passagem, entrada e saída de substâncias. O citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo, e é o lugar onde ficam todas as organelas. E o núcleo, que é a estrutura que controla e comanda todas as atividades da célula. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso permaneça alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários ou me procurar também pelo WhatsApp. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.